gente valoriza muito, gente, o fisiculturismo feminino, né? Porque é uma área que está em ascensão, mas ao mesmo tempo com as suas dificuldades normais, né? Do que é uma inovação. E você, Ângela, você é uma das responsáveis pelo sucesso do fisiculturismo feminino, né? Porque o preconceito permanece, ainda existe muito, mas você foi na época que você teve que desbravar, né? Tirar o mato. Quase do mato. Como é que é? Não é foice? Foi na foice. Aquela foice abrindo o campo, assim, né? Exatamente, abrindo o mato para, tipo assim, para hoje, a geração de hoje, né? Tantas meninas estão aí vendo no fisiculturismo como uma forma de se profissionalizar, de né? ganhar dinheiro, de né? ganhar dinheiro, mas quando você começou foi por amor, né? Me fala aí, como foi essa sua entrada no esporte? Primeiro, eu nunca imaginei. Galera, às vezes a meninada falava assim, né? Muita gente, nossa, parece que você nasceu pro palco, você é leve e tudo mais. E, gente, eu tinha a maior vergonha de botar um biquíni e ir na praia. Normal. Tipo assim, no dia a dia normal, eu já morria de vergonha de botar biquíni. Então, eu lembro que o meu primeiro campeonato lá em 2013... O biquíni, pra ter noção, hoje sabe aqueles biquínis lindos? Eu já usei muitos biquínis, todos de Swarovski, que custam uma fortuna. O meu primeiro biquíni, eu comprei um biquíni numa loja de praia mesmo, que eu vendia biquíni de praia. Uhum. E aí eu tinha uma amiga que bordava, ela bordou umas pedrinhas assim pra mim, mas uma aqui, outra ali, assim, bem tranquilo, bem de boa. Que também não tinha muita pedra. Não, porque também não tinha muita pedra. Era o que tinha. Era o que tinha. Eu acho que umas lantejoulas, na verdade. Não era lantejoula, mas era uns o que sobrou do carnaval, né? Exato, era mais ou menos sobra do carnaval, mas não tinha nada a ver com Swarovski, esses brilhos todos que tem aí hoje. Esses cristais caríssimos, exato, né? E aí eu lembro que eu tava no backstage, no fim, incentivado aí por várias pessoas no meio, porque você não vai competir, você se encaixa na categoria wellness, isso, aquilo. Eu acho que tá maluco, vou subir num palco, botar de biquíni num palco, eu nunca. E até que o Wander falou assim, vai, por que não sei o quê. A gente foi em 2 semanas, encontrou um treinador. Em 2 semanas ele me preparou. 2 semanas foi sua primeira semana? 2 semanas, a primeira prep. E você já estava lado a lado. Já estava. Eu lembro que eu passei a tinta a primeira vez. Pensei, eu passando Protan, eu nem sabia nem como passava Protan. Nossa, isso a gente testou. Me manchei inteira. E aí, enfim, tava lá no backstage. Daqui a pouco caiu uma ficha assim, né? Falou, o que eu tô fazendo aqui? Você tá maluca, garota? O que você tá fazendo aqui? Você vai subir num palco de biquíni? E aí eu tentei achar um lugar pra ir embora. Eu falei, eu vou embora desse negócio aqui. Eu vou embora, não vou subir nesse palco, não. Não tinha onde sair. Tinha que passar pelo público pra ir embora do backstage. Aí eu tinha uma vergonha pior ainda, né? Uhum. Que era de sair fugida. Aí quando eu vi, eu tava lá em cima do palco. E foi assim, como se fosse assim sabe quando você assim, vai num lugar e aquilo te dá uma paz? Eu subi lá no palco, fiz minha apresentação. Do nada, eu sempre conto essa história, até tava tocando uma música, eu já tinha feito a minha apresentação, então eu tava atrás, esperando assim, né, na fila de trás. E daqui a pouco eu escutando a música, eu começo assim, a bater o pezinho no chão, assim. Eu digo, você tá maluca agora? Eu falando comigo mesmo, né? Você tá dançando, aquela menina, você tá aqui se apresentando, as pessoas estão te olhando, né? Porque eu tava tão à vontade no palco, na primeira vez, que quando você eu decidi... venceu a timidez ali. Uhum. Ali pra mim não era um biquíni, não era eu de biquíni, era eu mostrando um trabalho, porque eu já treinava há muito tempo, né? Quando fui competir a primeira vez, já mais de 10 anos, mais de 10 anos. Então, foi ali a mostrar, né, não sei se vocês lembram, eu já falei também algumas vezes, eu pesava 43 quilos. Você então era muito magra. Eu era calça 34. E você se apaixonou? Sobrava eu comprei na planta, né? Sabe como é? Investiu, né? Eu comprei na planta. Agora tá morando na cobertura. Triplex. Desculpa aí. Só que eu saí de lá pensando assim, quando é que é o próximo? Qual é o próximo que eu vou? E foi esse amor à primeira vista. Então, você falando se foi por amor, foi puramente por amor. Porque nessa 2013 foi quando eu comecei, então não tinha essa febre que é hoje, não tinha internet como tem hoje, né? Não tinha as redes sociais como tem hoje. E a categoria também estava iniciando. Estava iniciando, né? E foi a segunda vez que teve no Brasil inteiro, porque começou no Brasil inteiro até em 2012, né? Então, até então era só no Rio de Janeiro que tinha e tal. Mas eu lembro que foi uma experiência, assim, incrível, porque o teu trabalho ele era mostrado realmente em cima do palco. Então não tinha esse negócio assim de postar foto, como é que era antes, você acompanhar as meninas. Nem sei se tinha Instagram nessa época. Instagram era mato, tava começando, né? Era mato também. Eu gosto muito de quando a Ângela relembra
esse período, e quando outras pessoas falam, obviamente, né, desse tempo, porque a juventude, até eu gosto muito que o Pondé fala muito sobre isso, que as pessoas hoje tendem a pensar que o mundo começou como elas estão vendo agora. Sim, Né? A juventude sim. olha assim, não, já existia isso aqui. Né? E realmente não para e diz, não, peraí, deixa eu olhar como foi, como se construiu toda essa história. Né? E um dos exemplos em relação à categoria wellness é o fato da Ângela ter competido em tantos países, né? Porque, por um exemplo bem distante, lá na China, quando ela ganhou um campeonato na China, um campeonato mundial, As pessoas nem imaginavam, né? Não, Ter um físico assim como o seu, 2018, Não, era muito surreal para eles. qual foi a coisa mais interessante de estudo, obviamente, além da felicidade de ter ganho? É que lá na China eles tiveram um contato com o físico wellness daquilo que nós até hoje acreditamos ser o físico O original, wellness. Se ela não tivesse ido e de repente O um precursor outro de perfil tivesse ganho, Por exemplo, imagina a a menina da confusão Europa, no mundo todo. que já tinha um outro perfil um pouco diferente Exato. do perfil brasileiro. Só que hoje parece que eu nem sei, tá? Se essas meninas que estão começando agora sabem que a wellness é uma categoria brasileira. Eles acham que existe até... Tá? O problema é que, assim, a geração atual, ela não busca profundidade em todos os sentidos. Mesmo na construção do físico, do próprio físico, não tem essa preocupação de, não, o que eu preciso? É um glúteo mais denso? É uma perna? É um quadríceps? Então, o que eu vou fazer? Procurar as reais fontes que realmente desenvolvem. Não, vão atrás sem falar mal, tem pessoas no TikTok que fazem bom conteúdo, fazem, mas o primeiro contato deles é com... É a busca pela velocidade, né? Exato. A busca pela velocidade. E engole o conhecimento, né? Deixa para trás o que é real. Então, quando você come um alimento que não vai ser bom para o seu organismo, você vai vomitar, vai dar reação, vai dar alergia. E isso é a mesma coisa com o fisiculturismo. Você vai buscar um treinamento mais ou menos, aquelas invenções das blogueiras. Não, e agora isso está super em alta, né? Tá super em alta. Todo mundo sabe treinar glúteo. Aí, tipo assim, a pessoa começa a abrir a perna assim, abrir a perna assim, aí, sei lá, tipo assim, elas fazem uns marabalismos. Eu falei, gente, que criatividade, né? Mas onde é que a câmera tá onde? Na Né? bunda. Onde é que tá a câmera, Onde é né? que tá a câmera? Então tem toda essa... O que muda muito, né? É porque quando eu comecei, então não tinha informação como tem hoje, não tinha rede social como tem hoje, e não tinha velocidade, justamente porque a comparação era... Você se comparava com você. E aí lá no palco, via quem estava Só na melhor. hora, né? Exato. Então também não tinha aquela ansiedade que as pessoas têm hoje de... Eu tenho que desenvolver, eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar massa muscular, eu tenho que acelerar, tenho. Né? Eu tenho que, né? Tenho que fazer tudo isso Essa muito cobrança, rápido, né? E Então a gente tinha paciência e a gente sabe que construir um físico, ganhar massa muscular, é algo que leva tempo. Então se você não treinava e em 2 anos você está num palco competindo e está competitiva, digamos assim, numa categoria wellness, alguma coisa você fez aqui no meio, que você deu um salto, que lá na frente essa conta veio. Eu estava falando Isso é preocupante. sobre essa importância histórica, né? E a minha percepção do momento que a gente está vivendo é que parte daquilo que ocorre também na política está ocorrendo muito no fisiculturismo, né? Eu não estou olhando os outros esportes, então não sei se lá também está acontecendo. Mas assim, quando entra um novo político num determinado cargo, ele tenta apagar o que o outro fez para tentar se sobressair e mostrar que ele tem importância. Sim. Ao passo que isso não é necessário, ainda mais no fisiculturismo. O que tem a perder um atleta ao hoje atingir o auge, dizer, olha, eu estou chegando aqui no auge, mas eu sei que quem construiu essa estrada também foram outras pessoas e, né, exaltar, salientar isso. Respeito Então, ao legado, né? Olha, mesmo os bodybuilders, por exemplo, a maioria deles conhece 2 nomes, ou 3. O cara, ele lembra do Arnold porque é impossível não lembrar. Também Ele joga na lembra nossa cara. do Coleman porque tem uma... E aí o Jay. Que é unânime, né? Que é unânime. E aí ele chega ali no Jay Cutler, talvez lembra do Dexter. Acabou, parou Mas não por é aí. muito por conta da vaidade? Exato. E nas mulheres, né, e eu sou acha que é crítico pior? disso, eu acho que é pior. As mulheres tendem a não valorizar a outra mulher. Né? Mas sabe o Isso- que eu percebo? Que fora, não tanto. Não, fora não tanto. Lá fora não, Não tanto. tanto, É real não. isso. Porque assim, o que eu vejo nas outras categorias femininas que eu acompanho, a bodybuilding, a woman's physique, a figure, até a bikini, né? As meninas,
elas se portam como super amigas, curtem as fotos uma das outras, comentam. Você vê, tipo, nesse último Olímpia, eu tava fazendo a transmissão, você vê as imagens de backstage, a galera confraternizando, sabe? Então as meninas realmente, você vê que elas se curtem e estão ali para as do fitness, então, o fitness coreográfico. Nossa, elas fazem uma festa, estão todas juntas, e é muito bonito. É muito coisa legal. Que me chamou muita atenção e um respeito, né, uma pela outra. Eu e a Ângela conversamos muito sobre isso lá fora. Nós estivemos no Arnold UK, estivemos na FIBO, e o Brasil está muito avançado. Ele é, na minha opinião, o país mais avançado em treinamento. A educação física no Brasil já é muito avançada, os estudos nessa área são muito avançados, os profissionais são muito bons. Mas existe uma outra coisa que nós estamos avançando, e avançando de maneira demasiada, que é o uso de recursos ergogênicos. Então, nós vimos lá na Europa, nesses eventos, as mulheres normais dentro de um plano de crescimento. Você não, eu estava lá no Arnold UK, eu rodei muito lá para entender e conhecer bem a feira, e a FIBO também, e eu não encontrei nem perto do que eu vejo aqui no Arnold. De as mulheres já, né, muito virilizadas, com o corpo muito masculinizado, e isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção. Então, eu acredito que a gente, nesse sentido, aí, a gente tem dado um passo um pouco acelerado demais. Não foi isso, Ângela? Não, com certeza. A gente viu, até as meninas que iam lá fazer foto no estande da Panata, tudo. Você vê, não via aquele físico, assim, extremamente condicionado. A pele diferente, cabelo diferente. Mas, assim, cabelo. Primeiro, cabelo. Tinha um cabelo bonito. Cabelo delas. Cabelo bonito. Rosto, pele, tu vê que aquela pele, sabe, aquele rosto ainda de menina, assim, ainda muito jovem, mesmo uma menina de 30 e poucos, com características de jovens, assim, sabe? Não aquele... Da propriedade, né? Quando você vai fazendo muitas finalizações e acelerando muito, apertando muito, para a mulher é muito complicado, porque você vai, a tua pele principalmente, vai ficando muito velha. Físico surrado, né? A gente fala assim que parece aquele físico de clenbuterol, assim, sabe? A pessoa tá sempre seca, né? Tá sempre seca, né? E aquela pele solta vascularizada. Vascularizada, e aquela pele que é uma pele, parece que meio que queimou, assim, não sei, sabe? Aquela pele que pegou os poros estão dilatados, né? Fica parece que alguém tomou o clenbuterol a vida inteira. Tipo assim, o ano inteiro tá tomando clenbuterol. Então, você tem que tomar esse cuidado, porque hoje, o que a gente pensa, assim, né? Para muitas que ainda não construíram uma história. A gente está falando aqui de quem já fez. E até isso, né? Outro dia eu falei no outro podcast, se você pegar ali as meninas top 5 do Olímpia, top 6, essas meninas são bonitas. São lindas. Então, não são dessas meninas. Porque essas meninas que estão lá já têm uma maturidade muscular, fizeram a lição de casa. Fizeram a lição de casa. Mas onde é que está o problema maior? O problema maior está em quem está começando. Que quer chegar lá num físico de Olímpia, num amador ainda, em 2, 3 anos. E não é assim, não vai funcionar. Né? Não tem como eu começar pela minha cobertura se eu não fiz um fundamento, né, da base do meu prédio. Então, assim, hoje, quer fazer um fundamento mais ou menos, vamos deixar ele fraquinho aqui, a gente sobe e faz uma cobertura maravilhosa. Só que essa cobertura não se sustenta, né? Então, eu vejo isso um problema no futuro, assim, que... Para as brasileiras, né? Para as brasileiras, principalmente, porque a gente vê lá fora as meninas, engraçado, assim, ó, elas vão lá, eu compito na wellness, sabe, tu vê, eu fiz assim, pô, bacana, dá pra ver que a menina treina e tal, mas não é aquela coisa agressiva, sabe? E tanto as atletas lá no Arnold UK não eram nem parecido com atletas amadoras aqui.